A do Vale TV e o Papo Reto da Jovem Pan passam a transmitir as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Avaré. Estamos recebendo o candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, professor Sebastião. Professor, obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo. Os demais candidatos estarão em salas separadas e serão entrevistados em horários diferentes. As regras foram acordadas e definidas com todos os candidatos ou representantes e enviadas à Justiça Eleitoral. O candidato terá 30 minutos, divididos em 2 blocos de 15 minutos, com intervalo de 5 minutos entre os blocos, para responder às perguntas formuladas pelos professores Inácio Júnior e Wagner Bertoli. Serão 12 temas referentes ao plano de governo. No final desses 30 minutos, o candidato poderá fazer uso da palavra, suas considerações finais, em até 5 minutos. É sugerido ao entrevistado que seja ágil e objetivo nas respostas, pois quanto maior for a sua agilidade em responder, mais oportunidade o eleitor terá de conhecer as suas propostas. Lembrando também que a do Vale TV e o Papo Reto da Jovem Pan estarão transmitindo diariamente as entrevistas, juntamente com as nossas redes sociais. A partir do momento que eu sortear o primeiro tema, os professores Inácio Júnior e Wagner Bertoli farão a pergunta. O tempo passa a contar a partir do momento que a pergunta for formulada, ok? Temos aqui 12 temas que serão, então, respondidos pelo professor Sebastião, do Partido dos Trabalhadores. Estão todos os temas aqui. E a primeira pergunta já vai sair, então. Nós começamos com o professor Inácio Júnior, já que no programa anterior quem começou foi o professor Wagner Bertoli. Então, agora nós começamos com o professor Inácio Júnior. Lembrando que o tempo passa a contar a partir da pergunta formulada. O tema é agricultura e meio ambiente. Professor. Professor Sebastião, seja bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui conosco. Sobre agricultura e meio ambiente. Muito se fala em conscientização sobre o meio ambiente, uso racional dos recursos ambientais. O senhor tem projeto para parcerias com vistas a essa conscientização e atuação ambiental? O que pode ser feito para se equilibrar o meio ambiente com a agricultura? O que a Prefeitura pode fazer nesse viés? Muito bem, Wagner. Nossa proposta ela tem falar de 3 ideias que a gente vem desenvolvendo. Primeiro, com relação à agricultura, a gente quer criar aqui em Avaré uma central de abastecimento, se preocupando com a ideia de desenvolvimento, trabalho e inclusão para a cidade. Porque a gente fica assim pensando que acho que o poder público ele pode oferecer isso. Acho que é fácil a gente ter aqui no nosso parque de exposição um espaço adequado para isso e você ter um forte gerador de oportunidade para os agricultores rurais que produzem e oferecer para os mercados e a própria cidade que hoje tem que se dirigir fora da cidade para buscar alguns produtos. Então, essa é a primeira ideia com relação a, inclusive, utilizar os agricultores daqui da cidade nesse processo de produção. O meio ambiente, a gente já vem falando há um bom tempo sobre não só a recuperação das bacias, mas a gente quer plantar no nosso governo 500 mil mudas, no mínimo. Inclusive, não só da parte da gestão da prefeitura, mas com parcerias nesse processo. Porque a gente está ouvindo recentemente, por exemplo, nossa falta d'água dos nossos 2 rios principais, né? Que é o do Onça e o do Lajeado, que já está diminuindo seus recursos. E a nossa água aqui, que a população de Avaré usa, são desses 2 rios. E aí precisa ter uma iniciativa rápida, porque não adianta depois. Já está faltando água em algumas regiões da cidade. Então, eu acho que essa preocupação ambiental é fundamental. Outra, a gente tem uma política, por exemplo, de barreiras. Os agrotóxicos vêm chegando muito próximo das cidades com as plantações aqui. Não queremos evitar isso, mas é bom que a gente tenha um projeto junto com os produtores rurais da região, os grandes produtores, para criar aquelas formas de barreiras na agricultura que evita que isso venha para a cidade. Então, a gente quer criar um incentivo nesse aspecto, inclusive dialogando com a Câmara sobre essas questões ambientais, que é importante. E implantar coleta seletiva de lixo. Não tem como você ter uma preocupação ambiental hoje se você não reduz. E o nosso aterro sanitário é um dos melhores da região. Eu estive visitando, é um trabalho maravilhoso. Ele hoje, por exemplo, ele
coleta 90 toneladas por dia. Ele tem capacidade de 200. Por que não ter parceria com outras cidades para utilizar aqui? E ele pode estender, se a gente implantar a coleta seletiva, você reduz o tempo de vida dele em 40%. Então, acho que são iniciativas que o poder público pode tomar e não tem muito custo, certo? Eu acho que basta ter iniciativa nesse aspecto. Nessa questão ambiental, especificamente do aterro, já que o senhor tocou no assunto, pelo que eu entendi, a sua proposta seria abrir o aterro sanitário de Avaré para outras cidades da região? Não, por que senão? Se tiver uma cidade que oferece, eu fiquei sabendo que, acho que, se não me engano, Arandu, ela paga para levar para fora o seu aterro sanitário. E não logicamente que a gente tem que discutir aqui na cidade, com a Câmara, inclusive, ver se compensa do ponto de vista financeiro. Mas eu acho que não tem nenhum problema, porque se você tem uma sobrevida aqui, se eu não me engano, de mais 25 anos no nosso aterro, e você tem uma coleta, você reduz e ganha mais tempo. E se ambientalmente for possível na cidade, por que não? Então, acho que essa é uma ideia que a gente, na equipe, a gente desenvolveu essa ideia aí, porque ela é importante. Eu acho que é o melhor aterro que tem na região é o de Avaré, não tenho dúvida, inclusive com todas as técnicas da CETESB, eu acho que maravilhoso, eu acho que, inclusive, construído na época do Wagner Bruno, né, que teve início esse processo, foi muito maravilhoso. E essa empresa que atua lá é fantástica, né? Muito obrigado, candidato. O próximo tema, agora, o professor Wagner Bertoli pergunta para o professor Sebastião sobre infraestrutura. Primeiramente, muito obrigado por ter vindo, candidato. Em relação à infraestrutura, nós sabemos que a nossa prefeitura tem uma dívida altíssima, nós estamos passando por um momento complicado de arrecadação e, para o ano que vem, tudo indica que essa dificuldade continuará, ok? Então, temos que estruturar, pagar tudo, pagar uma folha de pagamento alta. Agora, como fazer para aplicar na infraestrutura e como requalificar técnico-profissionalmente os servidores? Muito bem. A gente tem trabalhado na equipe a ideia de infraestrutura, a gente esteve analisando, a gente quer construir um novo terminal urbano para a cidade. Aquele terminal ali já deu uma contribuição, mas eu acho que precisa melhorar. Inclusive, ele tem um espaço adequado onde a gente pretende investir no novo terminal urbano. A gente quer desenvolver 10 quilômetros de asfalto por ano, já deixar isso claro. Quem vai definir as prioridades serão os orçamentos participativos. Mas vai tirar o dinheiro de onde, candidato? Tá, nós vamos chegar lá. E a gente sabe que, por exemplo, que o orçamento das prefeituras vão ser reduzido em torno de 30% a 40% o ano que vem, por causa da pandemia e tudo mais. A parte de investimento, nós temos clareza que vai ser muito limitada. Agora, a gente quer cumprir os compromissos que esses governos que passaram aqui, por irresponsabilidade, não executaram. É o problema com a Previdência, vários problemas, inclusive com a folha de pagamento. Nós queremos reduzir, por exemplo, 30% dos cargos em comissão. Isso a gente já tem acordo na nossa equipe de governo, vamos reduzir os cargos em comissão. Não vamos mexer nos cargos, a gente tem que ter um pouco de conhecimento do domínio da máquina. E não é só o problema de Avaré. Eu estive fazendo um estudo e várias cidades têm ultrapassado o limite orçamentário. Então, acho que esse é um problema. Uma coisa é a responsabilidade fiscal, outra coisa é a responsabilidade social. Eu acho que a emenda 95 ela teve um problema sério para os municípios. Eu sou um municipalista, eu acho que os problemas estão no município e a gente tem que ter maior responsabilidade do governo do Estado e do governo federal com os nossos municípios. Na medida do momento que você não tem aumento do salário mínimo há 4 anos, R$1 que você diminui no aumento do salário mínimo tem um impacto na nossa folha de pagamento e na nossa vida aqui dos comerciantes da cidade. Então, mas o senhor diminuindo 30% do cargo de confiança, faltou dinheiro? Faltou dinheiro ainda. Outras medidas que nós podemos mexer, por exemplo, nós temos uma ideia de implantar tipo um imposto progressivo para quem tem mais que um imóvel, princípio de justiça social. Quem tem mais de 2 imóveis, podemos ter uma conversa de aumentar um pouco o imposto, daí tirar recursos, ou seja, nesse princípio sempre da responsabilidade daqueles que têm mais, tem que ajudar mais, porque a gente vai estar com a máquina com problema e com muita dificuldade de recursos financeiros, mas quem que está se propondo a ser candidato a prefeito vai ter que enfrentar esse problema, não adianta a gente ficar jogando a culpa um no outro, tal. Acho que tomar medidas concretas em relação a isso.
favor do IPTU progressivo, ou IPTU seja, totalmente. as Quem tiver mais de um imóvel. Isso, as propriedades de maior valor terão alíquotas maiores. É essa a progressividade do IPTU. O senhor é a favor disso? Não, não é essa a proposta. Quem tiver mais de 2 imóveis, nossa proposta na equipe, a gente estudou. Quem tiver mais de 2 imóveis, vamos estudar uma alíquota de IPTU que seja progressivo nesse sentido, né? Não queremos penalizar só o grande. Eu acho que a ideia da justiça social do imposto progressivo, ela é uma... muito jurista tem conversado sobre isso de uma forma muito franca, né? Eu acho que as pessoas têm que ter... Não é nem tirar dinheiro das pessoas, não se trata disso. Mas eu acho que é uma proposta também viável. Tá. Satisfeito, candidato. Muito obrigado. Tá. Bom, você está acompanhando a entrevista com o professor Sebastião, do Partido dos Trabalhadores, pela Jovem Pan e também pela do Vale TV. E o próximo tema, que será perguntado pelo professor Inácio Júnior, trata do seguinte assunto: habitação. Candidato, o tema habitação é uma problemática recorrente, não só em Avaré, em diversos municípios. É um problema nacional esse. O senhor sabe qual é ou quanto é o déficit habitacional de Avaré? E, caso positivo, o que pode ser feito para se reduzir esse déficit? Muito bem. Eu acho que boa pergunta essa. A gente teve analisando a nossa equipe, o único conjunto habitacional que teve aqui foi o Banvart, né, do Minha Casa Minha Vida, para as famílias pobres. Inclusive, eles pagam em torno de R$50 a R$60 de mensalidade. Era uma iniciativa muito importante que a gente trouxe de recursos aqui para Avaré em relação à habitação. Fico feliz agora do candidato aí falando que vai implantar, né, um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida. Mas o partido deles e outros foram responsáveis por acabar com esse programa, viu, eleitor? Eu acho que é muito importante fazer esse debate muito franco aqui. Nós, do Partido dos Trabalhadores, estamos muito tranquilos. A gente quer implantar um conjunto habitacional para famílias de baixa renda aqui em Avaré. Por quê? Se nós temos em torno de 30% das famílias da população economicamente ativa de Avaré, sobrevive com meios salários mínimos. E essas casas serão destinadas para famílias até 2 salários mínimos, que tenham filhos e mães arrimos de família, ou seja, mães que sustentam seus filhos sozinhos. Então, acho que é uma iniciativa que a gente pode ajudar aqueles que mais precisam na cidade, porque o nível de pobreza e de mendicância está aumentando na cidade. Então, é função do poder público ter um olhar sobre essas pessoas que precisam mais do poder público. E eu tenho clareza, nosso programa está consumindo esse compromisso. Nós vamos implantar, buscar recursos, a gente vai ver com o Ministério da Cidade, vamos ver onde quer esse recurso. Se eles acabaram com Minha Casa Minha Vida, do ponto de vista federal, e agora é a maluquice do governo do Estado acabar com a CDHU, que é o que tinha de importante de projetos habitacionais populares nas cidades do interior. Eu acho que foi uma tremenda, vamos dizer assim, irresponsabilidade acabar com um projeto que muitas prefeituras, inclusive, implantavam o CDHU para funcionários públicos e para também as pessoas que mais precisavam na cidade. A gente tem que retomar essa discussão. Inclusive, a gente tem a ideia de implantar o consórcio intermunicipal do Vale aqui, da Jurumirim, para a gente ter força política. A gente tem muitos projetos e ideias que são comuns à cidade. Transporte, saúde, moradia, habitação não são comuns às outras cidades, para a gente ter peso político para negociar com o governo federal e o governo do Estado, a trazer recursos para os municípios. Então, habitação, sem dúvida. E fico feliz dos demais partidos estar tocando nisso, saber que o erro que fizeram ao terminar com Minha Casa Minha Vida. Então, candidato, mas quanto que é o déficit habitacional de Avaré? O déficit, nós não chegamos a levantar esse déficit de habitação, mas se a gente for pensar que o ano passado foram construídos, hoje a gente tem 500 casas em Avaré, logicamente que vários aspectos que tem essa quantidade de casas. Para as famílias pobres, você pode multiplicar isso com certeza por 3, ou seja, com certeza mais de 1.500 famílias que necessitam de local para morar tem na cidade de Avaré, nesse critério que nós levantamos aí de praticar um pouco dessa ideia da justiça social para aqueles que mais precisam. Ok, obrigado. Professor Sebastião, do Partido dos Trabalhadores, respondendo dos professores Inácio Júnior e também do Wagner Bertoli, professor Inácio Júnior, professor Wagner Bertoli, aqui pela Jovem Pan e pela do Vale TV. Próximo tema para o professor Sebastião. Quem pergunta é o professor Wagner Bertoli, turismo. O
O senhor, nós temos aí uma discussão em relação à represa aqui Jurumirim, não é? Que é uma das fontes nossa de turismo, tal, mais mal explorado, enfim. Nós temos essa discussão aí de a baixa da represa. O que o senhor pretende fazer para que não aconteça o que está acontecendo hoje? Muito bem, pergunta importante, né? Inclusive, quem está controlando a nossa represa agora são os chineses, né? Os chineses estão em todos os lugares, estão chegando, né? Quando a gente teve a discussão ano passado, que eu tive naquela plenária com os grandes produtores aqui na cidade, eu fui intervir naquela plenária dizendo assim para o gestor público aqui e os propriedades de terra, dizendo o seguinte: não é possível que o gestor municipal não tenha o mínimo de controle e responsabilidade sobre essa represa. Precisamos ter. A Agência Nacional de Água e a Anatel não pode ser simplesmente dizer deságua e vai embora as águas. Não queremos acabar com as águas das outras cidades, muito pelo contrário, mas queremos ter um limite da vazão, porque é isso que faz com que a nossa represa vai diminuindo. E isso afeta, logicamente, o turismo. E nós não queremos só, por exemplo, a rede hoteleira, o turismo importante da rede hoteleira, mas queremos ir além. A Avaré tem um potencial de desenvolver o turismo que é pouco explorado, que é o turismo de aventura. Temos várias cachoeiras, temos trilhas que podem ser exploradas, temos o Rio Novo, que pode ter aquelas atividades, vários tipos de atividade aquática ali, que é pouco explorado. Então, se a gente ganha no governo, com certeza, meu secretário de turismo vai ter que fazer um forte investimento para trazer parcerias com isso, inclusive para desenvolver a cidade. Custa ter lá um espaço para que as cidades aqui, desenvolver a gastronomia das cidades, os espaços, pontos turísticos. Então, acho que o turismo precisa ser integrado, junto com o turismo hoteleiro, que ele é importante, e a represa, também o nosso turismo pode ser explorado na cidade. Eu acho que aí, sem dúvida, essa parceria vai ser muito importante. Qual será o critério para escolher esse secretário? Nosso secretário, a gente falou que o nosso secretário será técnico de conhecimento, técnico e político, porque você tem que conhecer minimamente a sua área de atuação. Então, a gente criou tem umas definições, que serão técnica, política e administrativa, né? Okay. Satisfeito, candidato. Muito bem. Eu pediria ao candidato professor Sebastião que tem mais 40 segundos ainda, caso queira incluir mais algum item na resposta sobre o turismo, fique à vontade, 40 segundos. Então, eu acho que, por exemplo, a nossa ideia de desenvolver o turismo da nossa represa, com os esportes, vários tipos de esportes que precisam da água, né? A gente tem que ver uma forma de adequar o nosso turismo hoteleiro com o esporte. E aí, sem dúvida, o esporte aquático, junto com o esporte de aventura, eu acho que exploramos poucos isso na cidade. Eu tenho certeza, eu já tive o prazer de andar pelo Rio Novo, de canoagem lá de cima até embaixo. Candidato, seu tempo se esgotou, obrigado. A gente volta daqui a minutos. Você está acompanhando pela Jovem Pan e também pela do Vale TV a entrevista com o candidato do Partido dos Trabalhadores, professor Sebastião. Também está acompanhando pelas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte da entrevista com o professor Sebastião, do PT.